Fundamentos da fé. Um bocado de conteúdo nós estamos vendo juntos agora nesses estudos. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e aqui estamos estudando a carta de Paulo à comunidade de Éfeso. Santo Deus, obrigado por esse comecinho que a gente está tendo com tanto conteúdo. Coisa boa vindo da tua mão. Nos esclarece, afasta os ensinos errados, Senhor, e nos conduz pelo caminho da palavra do Senhor. Oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios, capítulo 1, verso 15. Por essa razão, qual razão? O que Paulo estava falando nos versos anteriores, finalzinho do vídeo passado, né? Que quem creu, quem ouviu o Evangelho e creu, foi selado com o Espírito Santo, esse é o selo de Deus. Todo aquele que crê em Jesus recebeu o Espírito Santo na hora que creu, e que ele, o Espírito Santo, é a garantia da nossa herança na redenção, para o louvor da glória de Deus. E ele fala, por essa razão, então, por causa disso, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Olha que interessante. Não mencionei antes para você, mas se acredita que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui aos irmãos de Éfeso, quando ele estava preso em Roma, naquele trecho que a gente leu lá no final do livro de Atos, né, naquela prisão dele ali, se acha que foi dali que ele escreveu. Então ele recebeu mensagens e ouviu falar como é que estava a situação em Éfeso. E se alegrou muito, desde que ouviu falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus. Veja aqui, Senhor, na minha edição da Bíblia está todo em letras maiúsculas, indicando que lá no idioma original é a palavra para Senhor no sentido de divindade, o Senhor Deus, né? Então, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos. Aqui, vou fazer uma puxadinha lá do Evangelho, né? Jesus falou que nós seríamos reconhecidos pelo amor. Interessante! Então, não é pelo palavreado estranho que a gente fala e ninguém entende? Não. Não é porque a gente canta músicas evangélicas? Não. Não é porque a gente se veste diferente? Também não. Não é porque a gente tem uma lista de proibições, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro? Também não. Por que mesmo que a gente deve ser reconhecido como servo de Cristo? Pelo amor. E o que Paulo reconheceu aqui quando recebeu notícias? Que essas pessoas tinham fé e amor. Olha que interessante. Que exemplo, hein? Amor que demonstram para com todos os santos. Recapitulando, já lhe passei isso no primeiro vídeo aqui, né? Santo não quer dizer alguém perfeito. Santo quer dizer alguém separado para Deus. Alguém que se separa. Isso não quer dizer vida monástica ou vida religiosa, no sentido de um pastorado, alguma coisa assim. É todas as pessoas que resolvem andar com Cristo de verdade. Então eles demonstravam aqui grande amor para com todos os santos. E por isso, Paulo não deixava de dar graças. Ele ficou tão feliz que ele ficava agradecendo a Deus por causa da igreja de Éfeso, mencionando-os nas suas orações. Paulo orava por Éfeso, sim, agradecendo, porque lá o evangelho estava forte. Havia fé e havia amor. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Aqui a palavra em grego para espírito, pneuma, que significa vento, que significa sopro, que significa espírito. E aqui está usada no sentido de um sopro. E não como se o Espírito Santo fosse separado em porções, né? Primeiro ele falou ali no verso 13 que eles receberam o Espírito Santo quando creram. Não é como se agora ele estivesse falando, não, mas ainda tem um outro Espírito para receber. Não. É no sentido assim, ó, que vocês recebam esse sopro de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então Paulo viu que eles tinham fé, ele viu que eles tinham muito amor. Então ele estava ali, olha, que Deus dê a vocês, então, um novo sopro, algo a mais, sabedoria e revelação. Coisas importantes, né? Sabedoria. Essa palavra, ela, até tem gente que tenta botar ela tecnicamente, ó, sabedoria é isso, conhecimento é aquilo, mas aqui no texto ela é tratada, aí, na maneira popular também, de maneira geral, né? Como aquele conjunto que significa inteligência com conhecimento, com saber usar a inteligência e o conhecimento, né? E revelação. Revelação é outra coisa. Revelação já tem a ver com poder saber
aquilo que naturalmente não se poderia saber. É aquela pessoa que está indo por um caminho mesmo, tá? Ela está caminhando por um lugar e ela recebe ali como se fosse um sopro, né? E ela entende, é hora de eu voltar para casa. E ela faz a volta e volta para casa. E aí, ao chegar em casa, ela descobre que ela era extremamente necessária em casa naquele momento. Ela não tinha como saber disso. Foi um vento, um sopro, um espírito de revelação dado a ela naquele momento. E ela falou, puxa, quanta gente reconhece isso, né? Olha, foi de Deus eu ter voltado para casa mais cedo. Olha, foi de Deus eu ter mudado de ideia em relação àquilo. Pessoas que reconhecem que, naturalmente, elas não tinham como saber o resultado das suas ações, mas elas sentiram um ímpeto muito forte de que elas deveriam ir naquela direção da vida, foram e aí reconheceram que era, de alguma maneira, um ímpeto dado por Deus, uma revelação dada por Deus. E assim, seguem pela vida glorificando a Deus. Oro também, Paulo, além de agradecer, além de pedir a eles revelação e sabedoria, ele pede também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Que metáfora bonita, né? Olhos do coração. Nós vemos aqui o coração como o centro ali das emoções, do amor, claro, no sentido figurado, né? A gente sabe que o coração, hoje nós sabemos, né? O coração é um músculo cardíaco, bombeando sangue, mas eu e você ainda usamos, né? Nós usamos no dia a dia o coração como essa metáfora bonita. E aí Paulo está pedindo para que os olhos do coração sejam iluminados. Ou seja, não apenas sinta, mas tenha uma visão sobre os seus sentimentos, né? Sabe aquela frase que é a frase popular que está errada, dizendo que o amor é cego? Pois é, Paulo está orando para que o amor tenha olhos, para que enxergue bem, para que saiba o que está vendo, o que está diante de si, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então Paulo ora também para que sejam iluminados os olhos do coração. Para que isso? Qual é a função dessa iluminação dos olhos do coração? Para que os irmãos lá de Éfeso, e aí também serve para a gente, né? Podemos orar por isso também, conheçam a esperança para a qual Deus nos chamou. Então a gente tem que ter uma iluminação do coração para a gente conhecer essa esperança. Tem gente que não conhece. Tem gente que é salvo, que anda no caminho cristão e que, por não estudar a palavra de Deus, por não congregar, aí eu vou pegar no pé de muita gente aí, que infelizmente ainda está em transição. Eu não gosto do termo desigrejado, porque para mim isso não existe. A pessoa está em transição. Ela saiu de uma comunidade doente e ela está buscando uma comunidade saudável. Não é perfeita, é saudável. Tá? Então, para mim, a pessoa não é um desigrejado. Ela está na igreja do Senhor. Ela só não está frequentando as reuniões, participando da ceia. Ela está em transição. Ela está caminhando para uma nova. Eu espero que, se você está hoje sem uma comunidade, que você esteja visitando comunidades, pesquisando, jejuando e orando para achar. Eu posso falar, já passei por isso, eu e minha esposa, passamos por uma transição dessa e não desistimos. Tínhamos o firme propósito de congregar, até que o Senhor nos abriu uma porta de onde estamos hoje, pela graça de Deus. Então, as pessoas precisam conhecer a esperança para a qual Ele nos chamou. Tem gente que acha, ou pelo menos parece que acha, né, que a salvação é para essa vida e depois um céu assim meio monótono, né, com uns anjinhos gordinhos tocando harpa e aquela monotonia, aquela coisa parada. Não é para isso que Deus nos chamou. Porque parece que a visão dessas pessoas é só para agora. Parece que salvação é para ficar saudável, endinheirado, basicamente isso. Não é para isso que Ele nos chamou. As riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha, existe uma gloriosa herança, né? Sim, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Então, nós, eu e você que acreditamos, que cremos, existe um poder de Deus a nosso favor. E esse poder tem uma grandeza incomparável. Quem está correndo atrás do Evangelho? Apenas atrás de cura, restauração de casamento, tirar filho da droga, está vendo muito pouco. O Senhor faz isso?
Faz. Mas o que ele faz por nós é incomparável com qualquer outra coisa. A transformação que Deus traz para o coração do ser humano, ela é incomparável com qualquer coisa. Pessoas que na vida tiveram tudo o que os seres humanos desejam de maneira, vou dizer assim, de maneira não iluminada pelo Evangelho. O que as pessoas desejam? Votos de fim de ano, né? Saúde, paz, prosperidade. Então, pessoas que tinham tudo o que se queria de saúde, paz e prosperidade podem testemunhar que suas vidas encontraram sentido só numa coisa: no Evangelho. No Evangelho. Então, a grandiosidade do poder de Deus é incomparável. É incomparável com saúde, com paz, com prosperidade. O que ele faz em nós, eu não falo só na vida eterna, eu falo na transformação hoje. Como é que você pode tentar explicar, se não pela grandiosidade do poder de Deus para conosco, que uma pessoa esteja vivendo numa região de catástrofe, ela esteja na pobreza, na doença, saiba que vai morrer cedo de doença, perdeu pessoas que ela ama, e ela ainda assim, ela chama outra pessoa e fala assim: eu quero te apresentar Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador, porque o que ele fez por mim, também você tem que receber. Como é que uma pessoa dessa tem sentido e propósito na sua vida, se não pela incomparável grandiosidade do poder de Deus para conosco? Veja como é miserável e pobre essa visão míope de procurar Deus por causa de coisas materiais. Aliás, se está chamando as pessoas para servir Mamon, se cultua Mamon, se prega Mamon, só que se troca o nome. Em vez de falar Mamon, se fala Deus. Porque se você for observar a pregação, o culto, a adoração, o louvor, as músicas são para Mamon. Só que ele troca o nome. Bota Jesus, bota Deus. Mas de fato estão falando em Mamon. Sabe o que é Mamon? É a divindade que representa o dinheiro. Jesus falou desse nome, está lá nos evangelhos, né? Então, voltando aqui, né, eu estou no verso 19, é incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, ele exerceu em Cristo. Como? Como que esse poder que está a nosso favor, que é incomparável, que é grandioso, como é que ele foi exercido lá em Cristo? Ressuscitando-o dos mortos. E é isso que eu e você esperamos em Cristo. A nossa ressurreição. Eu tenho essa esperança viva de que em um momento eu estarei lá diante do altar de Deus, cercado por uma multidão de pessoas, que algumas estão vivas hoje, algumas já se passaram literalmente há milênios, passaram por esse mundo, e todos estaremos juntos diante do altar, diante do trono branco, adorando a Deus, ressurretos. Sim, existe a figura da ressurreição para esse mundo. Eu vou chegar lá quando a gente for tratar de escatologia. Mas eu tenho essa esperança. A esperança de Jó. Jó estava vendo aquela desgraça toda e o pessoal acusando ele, dizendo que é porque ele estava em pecado. E ele até falou umas coisas erradas também, mas ele falou uma coisa muito certa. Ele falou da esperança que ele tinha. Ele falou: eu sei que eu vou ver a Deus. Ele tinha esperança na ressurreição. Fantástico isso. Então esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-se assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Cristo foi ressuscitado, colocado à direita de Deus. Estevão viu isso, né? Lembra quando Estevão estava para morrer? Ele olhou, viu os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus. Aliás, uma figura ímpar, tá? Porque nós sempre vivemos Jesus sentado, e Estevão viu Jesus de pé. E há quem interprete que Jesus estava ali como quem está atento à morte de um seu amado, de um amigo seu, por isso que Estevão viu de pé. Isso é uma interpretação possível, né? Mas Jesus então foi colocado à direita de Deus nas regiões celestiais, em um lugar que nós não temos acesso, muito acima de tudo aquilo que você pode chamar de poder, tá? Então aqui Paulo lista poder, domínio, todo nome que se possa mencionar, não só nessa era, mas na que há de vir. Jesus está muito acima de tudo isso. Aqui a gente pode até fazer uma conexão com Hebreus, né, que a gente já estudou, como o autor de Hebreus habilmente
ele demonstrou para as Escrituras a superioridade de Cristo. E Paulo aqui, falando aos irmãos de Éfeso, também fala isso, olha, onde Cristo está, é incomparável. A posição de autoridade dele, não existe nada, nem nesse mundo, nem no porvir, que se compare a ele. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo. Então, até eu corrijo às vezes alguns irmãos que me dizem isso, né? Ah, a igreja somos nós. Eu falo, não! Nós somos parte da igreja. Nós somos a parte chamada corpo de Cristo. Mas tem um cabeça. Corpo sem cabeça, né? Decapitado, não existe, morre. Nós somos o corpo, então a igreja é o cabeça que é Cristo e nós como seu povo, sendo o corpo, seus discípulos, seguindo o ensino de Cristo. Não tem essa que a igreja somos nós não, tá? Isso aí é um equívoco decorrente daquela ideia de contrapor-se àquele pensamento também errado de dizer que a igreja é o clero, a igreja é o pastorado, a igreja são os líderes. Não. Eu até entendo de onde é que vem esse erro. Mas a igreja não somos nós. A igreja é Jesus Cristo como cabeça e nós como corpo, tá? Então está aqui, a igreja quer seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então veja, Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Veja que exaltação que Paulo faz da figura de Cristo. A clareza que ele tem do senhorio de Cristo sobre tudo. Por isso, eu volto para o meu primeiro vídeo dessa série aqui, onde eu falei que nós precisamos ter essa clareza também. Existe um erro muito grande em pessoas que tentam viver uma fé onde Cristo não está colocado acima de todas as coisas. Onde Cristo é, por exemplo, apenas um profeta, como é o caso do islamismo, onde Cristo é, deixa eu ver se não é a expressão aqui, guia, acho que é guia e modelo, como é no caso do espiritismo kardecista, e nós cremos que não, que ele é Senhor, Kyrie, essa palavra antiga, né? Ele é Senhor, está sobre todo, e tudo converge a ele, e tudo é colocado sob os pés dele, sob a autoridade dele. Ele é Senhor, ele é o próprio Deus, ele é o nosso Salvador. Paulo estabelece isso com muita clareza nesse capítulo 1 da sua carta aos irmãos de Éfeso. Ele faz todo esse discurso muito condensado, muito conteúdo em poucas palavras, que eu convido você a ler de novo. Se você tiver uma Bíblia de estudo, estude. Se tiver acesso a comentário bíblico, estude, porque é muito conteúdo para as nossas vidas. E assim, a gente conclui o primeiro capítulo da carta de Paulo à igreja de Éfeso, e no próximo encontro nós vamos lá para o segundo capítulo, prosseguir com esse estudo pela graça de Deus. Se o material aqui está lhe ajudando, passe para alguém e volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá!